2024 chegou, né, época que muita gente faz promessa, e no mercado financeiro a única promessa que você pode fazer é tentar ser fiel à sua estratégia, à sua tese, e a promessa que você pode fazer é realmente se comprometer a estudar as empresas que você investe, tá? Então hoje o que eu vou mostrar é como eu divido minha carteira, quais as empresas que eu estou investindo hoje, inclusive porcentagem, quanto que eu tenho, né, em cada posição. Então eu tenho basicamente ações e também Bitcoin na carteira. Então eu vou falar como é que eu estou dividindo essas ações, vou falar de cada uma delas do ponto de vista fundamentalista, né? Minhas expectativas para 2024, nenhuma delas é recomendação, e além de falar das empresas, eu vou também falar como é que eu faço ali o manejo da carteira, né? Então a classificação das ações, a tese, né, de cada uma dessas ações para 2024, se tem mais algumas operações ali no meio, opções, mini índice, eu vou falar disso também, tá? Mais pro final do vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo interessante não só para você, mas também para mim, né? Quando a gente começa a apanhar numa tese de investimento, a gente sempre tem que lembrar do porquê que a gente comprou essas ações, tentar ser firme realmente se a gente tem confiança na tese, no porquê que a gente comprou, qual é o fundamento. Então é um vídeo até para eu revisitar ele e espero que vocês gostem. Olá investidor, eu sou Leandro Orsi, tenho planilhas para ajudar você a investir no mercado financeiro de ações ou criptomoedas e aumentar a geração de renda a partir desses investimentos e ter facilidade para fazer a declaração anual de imposto de renda. Bom, começando pela minha parte de ações, a carteira de ações, eu primeiro gostaria de explicar como eu divido a minha carteira entre ataque, meio campo e defesa, tá? Eu tenho um vídeo depois que eu explico isso com mais detalhes, mas basicamente ataque é tudo que for relacionado ao mercado interno brasileiro e que vai se favorecer do aquecimento da economia ou da queda de juros aqui no Brasil. Então vamos simpar, hoje são as posições que eu tenho e vou falar sobre elas. No meio campo, meio campo seriam as empresas que têm um pouco mais de perenidade no seu balanço, um pouco mais de regularidade, tá? Seja por estar em setores regulados, como o setor elétrico, e daí eu tenho uma pequena posição em Engie, ou estando em um setor que, por exemplo, utiliza a RED, as sucroalcooleiras, né? As empresas de açúcar e álcool, que eu vou falar aqui, elas através de mercado futuro, opções, elas travam, né, o preço de venda da commodity, então elas acabam tendo uma regularidade ali nos resultados. E por fim, né, a terceira parte da minha carteira de ações, eu classifico como as empresas de defesa. Tá? Defesa seria no sentido de descorrelacionar com a economia aqui brasileira interna. Então são empresas com a maior parte da receita via exportação, então dependem mais da economia externa do que a economia aqui brasileira. E elas têm então esse ganho, né, caso o dólar se aprecie, e isso acaba tendo ali um efeito de amortecedor na carteira que é interessante. A partir dessa classificação, então, as teses já ficam um pouco descorrelacionadas, né? Já dá uma melhorada ali na matriz de risco dos seus investimentos, e hoje a minha parte de ações está com esse posicionamento. Eu ainda deixei como interrogação ali, né, as empresas, e a gente vai falando sobre cada uma delas. Essa é a parte de ações, tá? E daí o que eu considero ali de reserva de liquidez em renda fixa para oportunidades fica aqui junto dessa parte de ações. Agora eu vou colocar com Bitcoin junto, né? Então eu tenho toda essa parte de ações, renda fixa, que eu vou falar quais as ações e como que eu faço o manejo dessa carteira, e além disso eu tenho Bitcoin. Então com Bitcoin com toda essa subida que ele teve, né, eu não comprei mais desde que ele estava lá na faixa de 20 e poucos mil dólares, que foi a fase que eu vinha comprando, porém ele teve, né, uma apreciação muito forte agora, né, com a melhora, a expectativa de queda de juros, as notícias agora do ETF de Bitcoin, que foi aprovado hoje, né, no dia que eu estou fazendo esse vídeo. Então ele assumiu uma posição grande na minha carteira. A minha intenção é sempre deixar ele ali próximo de 10%. Eu não vendi, então ele acabou assumindo uma posição bem grande, e a depender do desenvolvimento, se ele começar a bater próximo ali do topo histórico, eu vou começar, né, a fazer esse rebalanceamento e ter que vender um pouco de Bitcoin, porque ele está realmente assumindo uma posição grande na carteira. Então aqui eu já destaco, né, que o que eu trabalho não é swing trade nem nada disso, eu faço rebalanceamento de carteira. Bitcoin eu não rebalanceei ainda, né, uma posição que assumiu uma posição maior
do que eu tenho idealmente ele na carteira, mas enfim, eu ainda estou positivo com ele e vou manter da forma que estão. Agora entrando para a parte de ações, eu vou começar, né, com a minha posição de ataque, a Vamos, tá? A Vamos é sem dúvida assim, uma das posições aqui na carteira com maior possibilidade de valorização, com maior upside. Uma empresa de crescimento rápido, tá? Crescimento acelerado, basicamente, né? Forma resumida, é uma empresa de locação de veículos pesados, caminhões e também máquinas agrícolas. Esqueci de chavear. Aí, ó, toca a flauta. Vamos lá. Bom, acho que eu havia parado na parte da dívida da Simpar, né? Que, aliás, é o motivo de tanto o mercado ter batido nas ações de Vamos. O modelo de negócio dela, ela pega esse empréstimo que estava, assim, a juros altos, porém ela aloca esses caminhões, ela pega empréstimo, compra os caminhões e pega contratos de locação com uma taxa interna de retorno acima do custo dessa dívida. Com isso ela gera, né, valor ao acionista. Ela já tem demonstrado que o retorno ROIC, comparado a essa taxa de juros, é maior, e agora ele está em trajetória de queda esse custo de dívida com a queda de juros aqui no Brasil. Então isso vai favorecer a empresa, bem como, né, o crescimento de lucros dela também vai favorecer para ela diminuir essa dívida. Uma questão um pouco pontual nessa linha é que, sabendo que os caminhões iriam subir de preço por conta de ter que vir com os novos motores Euro 5, Euro 6, que são menos poluentes, ela havia comprado uma frota grande, se antecipou, comprou, e a taxa de frota ociosa estava maior. Então agora ela tem conseguido, trimestre a trimestre, conseguir locar esses caminhões que ela comprou e vai diminuindo então essa taxa de ociosidade. Isso daí também, né, tende a trazer melhores resultados para a empresa. O fato é que esse mercado de locação de veículos ainda tem um mercado muito pequeno no Brasil quando comparado com o mercado lá fora. A Vamos demonstra muito bem os cálculos, né, quando ela está prospectando clientes, que vale a pena essa locação, que faz sentido, e é uma empresa sem dúvida com muito potencial. Ela não tem só locação, tá? Para fechar, Vamos, ela tem também a parte de concessionárias de veículos pesados, também não foi muito bem em 2023, e se o mercado voltar principalmente com crédito aí para o mercado do agro, né, que ela também vende máquinas agrícolas, essa linha, essa parte da receita de Vamos também tende a melhorar. A segunda empresa que a gente classifica aqui como ataque, né, é a Simpar. Lembra-se que ataque, ela se favorece da queda de juros, e Simpar, dentro da carteira aqui, ela é a que mais vai se favorecer da queda de juros, tá? É uma empresa realmente com um índice de alavancagem alto, é o que tem feito as ações também apanharem ali, porém é uma dívida, né, bastante saudável, é uma dívida alongada, né, com fluxos de pagamento previstos, uma empresa com bons ativos, tá? Então é diferente de uma empresa com uma dívida alta, porém uma dívida perigosa, vamos dizer assim, tá? Bom, Simpar é uma holding. Para quem não está familiarizado com o que é uma holding, é uma empresa que possui controle de outras empresas, tá? A Simpar possui controle de diversas outras empresas, tudo no setor de logística, onde ela faz algumas sinergias, né? O controlador, ele possui um know-how gigante da parte de logística no Brasil. Dentro da Simpar, ela possui controle de Vamos, né, que eu falei anteriormente, então parte do resultado de Simpar vem do resultado de Vamos. Ela possui também Movida, muito conhecida, né, de locação de veículos leves, e outras empresas, tá? Várias outras empresas, aliás. Bom, o que eu já disse, é o que mais vai beneficiar ela realmente a queda de juros, mas também a melhora de resultado das empresas que estão dentro do guarda-chuva dela. Todas elas têm potencial e vão se favorecer do aquecimento da economia e queda de juros, tá? Além, então, né, da Movida, que eu já citei, da Vamos, ela é controladora também da JSL, que é a maior empresa de logística rodoviária do Brasil. Ela é controladora da Automob, que é a maior concessionária de veículos leves do Brasil, né, a maior rede, e é uma candidata a abrir capital na bolsa. Isso aí destravaria o valor das ações. Não só a Automob, ela também é controladora da CS Infra, Ciclos, a empresa que tem crescido com concessões de manejo de resíduos sólidos, né, o maior hoje no Rio de Janeiro, ganhou agora também, né, nesse mês a concessão em Belém do Pará, se eu não me engano. Então é outra candidata a abrir capital na bolsa, né, e isso daí também destravaria valor para a empresa. O caminho das pedras eles já possuem, né, já fizeram faculdade de IPO, porque já foi IPO da JSL, da Vamos, então mais alguns IPOs dessas empresas que a Simpar é controladora é esperado pelo mercado.
O fato é que é uma empresa realmente com muita alavancagem financeira, né, dívida líquida acima de 4, né, dívida líquida sobre EBITDA. Isso daí o mercado bate muito. A empresa tem sinalizado, tem sido categórica que vai reduzir esse endividamento, né, felizmente, tanto que fizeram agora uma operação financeira final do ano passado, venderam parte das ações das controladas, fizeram um swap para manter controle e com esse caixa vão reduzindo dívida, tá? Então, ela está focada nessa redução de dívida, lembrando que toda essa despesa financeira da dívida impacta diretamente o lucro líquido, né, que hoje é praticamente todo corroído por essa despesa financeira. Então, à medida que isso reduzir, né, isso daí vai incorporando no lucro líquido da empresa. Bom, fechou o ataque. Ataque, se você perceber, ele está concentrado, né, são duas empresas que possuem uma correlação entre elas, né, a Simpar Holding da Vamos. Então está concentrado realmente o ataque. Tem outras empresas que a gente acompanha, né, a Ezetec, a Randon, hoje não fazem parte do nosso portfólio porque a gente entende que essas possuem mais upside. Mas lembrando, isso é o nosso entendimento, tá? É o nosso entendimento, é uma carteira que tem volatilidade e a gente segue com elas por conta de a gente conseguir acompanhar estas empresas no detalhe e entender que tem um upside maior. Aliás, se você quer saber mais sobre essas empresas, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer um vídeo, de repente junto com o Léo, né, que fez o último vídeo sobre São Martinho junto comigo, ele faz a gestão da carteira junto comigo, então a gente pode tentar, né, fazer um vídeo também sobre essas empresas. Seguindo a carteira agora, parte de meio campo, né, eu vou começar por São Martinho, e São Martinho e Jalles, né, são muito correlacionados, já vou abrir aqui as duas posições, tá? Eu fiz um vídeo, né, um vídeo de, acho que deu quase 1 hora de vídeo, né, sobre São Martinho e Jalles, que são do setor de açúcar e álcool. Então eu fiz um vídeo junto com o Léo, a gente falou da questão do momento, né, do setor e também da tese micro, né, de cada uma das duas empresas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no cardzinho, tá? Depois vou deixar na descrição também na sequência, se você quiser saber mais sobre essas empresas, fica o convite para você assistir o vídeo. A tese continua atual, o preço das ações continua na mesma, então continua atrativo do nosso ponto de vista. Como eu disse antes, São Martinho e Jalles, elas são no mercado de açúcar e álcool, elas atuam desde o plantio de cana-de-açúcar, onde tem uma ótima vantagem competitiva a nível mundial, né? O Brasil é um excelente produtor, não só de cana-de-açúcar, né? O Brasil é privilegiado, mas a região ali onde essas empresas atuam é muito bom para plantar cana, né? Elas possuem um bom ATR, que é o nível de açúcar na cana-de-açúcar, então somos privilegiados nisso. A partir dessa cana, elas produzem então o açúcar e o etanol e diversos outros produtos a partir também do refúgio dessa cana, né, cogeração de energia elétrica, tudo isso a gente detalhou lá no outro vídeo. Bom, São Martinho, né, do ponto de vista de empresa, é uma empresa quality, ela tem um histórico muito bom na bolsa, são anos de capital aberto entregando bons resultados. Possui 4 usinas de moagem de cana-de-açúcar para produção ou de açúcar ou de etanol, onde ela vai fazer um mix ali sempre tendendo ao produto que vai ter uma margem mais positiva, tá? E o fato é que o açúcar, ele hoje é o produto com uma margem mais positiva. O etanol, ele não teve, né, um bom ano, continua não tendo, a perspectiva não é tão positiva, enquanto o açúcar há pouco tempo estava na máxima histórica, né, por questão da Índia ter proibido a exportação de açúcar. A Índia é o segundo maior produtor mundial, né? Então isso é uma longa história, não vou detalhar aqui nesse vídeo, foi detalhado lá no outro vídeo. O fato é que tá uma retórica no mercado de que esse ano não vai ser tão positivo para o açúcar como foi anteriormente. A questão é, essas empresas fazem hedge financeiro, né? Elas travam, chegam a travar até há 3 anos à frente a safra, né? Mas basicamente primeiro, segundo ano à frente, elas trabalham com esse hedge através do mercado futuro, opções, e com certeza elas inclusive já falaram isso, né? Elas aproveitaram esses preços altos para vender, né, através do mercado futuro e opções e segurar esses preços do açúcar a nível elevados que vão trazer uma rentabilidade boa para essas empresas. Sendo mais curto prazista, né, tanto a Jalles como São Martinho já sinalizaram que os próximos 2 resultados que vão ser divulgados, elas seguraram mais estoque para vender, né, o estoque de açúcar a preços que estavam mais favoráveis, né, o hedge deles estava mais favoráveis. Tá? São Martinho entregou, né, o guidance dela foi superado, ela acabou de dar uma prévia operacional onde ela fez uma moagem 7% acima do guidance que ela tinha. Então produziu mais, segurou estoque para vender agora a preços mais atrativos e é por isso que a gente acredita, né, que os resultados vão ser mais positivos, pelo menos nos 2 próximos trimestres, assim como, né, de longo prazo.
E entrando agora em Jalles, a diferença entre Jalles e São Martinho é principalmente o tamanho e nível de crescimento, né, que essas empresas vão ter. Tá? A Jalles é uma empresa menor, fez a IPO recente, ela usou esse IPO para crescer de forma inorgânica, ela comprou a usina de Santa Vitória. A usina de Santa Vitória era tocada por uma outra empresa que não tinha o mesmo know-how da Jalles, então ela fez uma compra bastante vantajosa e por um preço atrativo, e ela vem fazendo melhorias ali, tanto na lavoura, na plantação ali de cana-de-açúcar, melhorando o mix para aumentar a produtividade por hectare, e também melhorias na usina. Essa é uma usina que só produz hoje etanol, né? Eles compraram ela sim, porém a expectativa é que ainda em 2024 ela comece também a produzir açúcar. Então o açúcar hoje tem uma margem maior, e isso é um dos ganhos aí de aumento de lucros que estão, né, embutidos em expectativa da Jalles, tá? Então é uma empresa com um crescimento meio que contratado aí para os próximos 2 anos, 3 anos, muito maior que São Martinho. É uma empresa que então há essa expectativa de crescimento de lucros, mas se você analisar lá, né, os múltiplos de Jalles, ela não negocia a múltiplos de empresa de crescimento. E para fechar agora a terceira empresa de meio campo, lembrando, meio campo são as empresas com um pouco mais de regularidade, né, nos resultados. E sem dúvida, a empresa mais regular aqui da minha carteira de ações hoje é a Engie, né? A Engie, todo mundo aí que investe em ações deve conhecer, né? É uma empresa realmente quality também, com histórico de resultados, né, muito regular. Ela atua no setor elétrico, né? Lembrando, temos 3 segmentos dentro do setor elétrico: a geração, onde é o foco principal da Engie, principalmente hidrelétricas e outras fontes renováveis. Ela tem aumentado a atuação nela também no segmento de transmissão, que pega ali da geração através de linhas de alta tensão e vai levar lá para o ponto final, que é o segmento de distribuição. Então o segmento de distribuição é onde a Engie hoje não atua. Ela atua aqui na geração e na transmissão, e ela possui também uma participação na TEG, que foi uma diversificação interessante que ela fez. Ela comprou participação na TEG, que é uma distribuidora de gás natural. Então, uma parte até que relevante, né, do EBITDA da Engie vinha através da TAG. Era uma diversificação interessante, né? Ano passado, quase 30% do EBITDA da Engie, o EBITDA, como você achar melhor de chamar, quase 30% do EBITDA da Engie vinha, né, desse resultado da TAG. Acontece que ela anunciou, então, a venda de parte dessa participação que ela possuía e vai pegar esse capital e investir em outros projetos do seu pipeline ali no segmento de geração ou transmissão. Então ela não anunciou aonde ela vai colocar esse dinheiro, né? Não foi tão bem recebida a notícia no mercado, eu também achei um pouco estranho, mas imagino que eles estão prospectando ou já deve ter em mente onde esse dinheiro vai ser investido. E para fechar, a Engie, né, é uma empresa que paga bons dividendos, entrega um crescimento moderado, mas entrega. Ela tem um baixo custo de dívida, ela costuma botar dívida nos projetos, né? Lembrando que o custo de capital próprio, né, de nós acionistas, a gente sempre tem uma expectativa maior de lucro. Então, se a empresa consegue pegar uma dívida barata, é interessante que ela pegue essa dívida e utilize para investir em projetos com uma taxa de retorno maior. E é isso que a Engie faz, né? Não à toa é uma empresa que hoje tem o maior nível de rentabilidade dentro do setor de energia elétrica. Olha, eu não sei se eu deveria jogar até num segundo vídeo, mas vamos dar continuidade aqui, finalizar. Entrando agora a terceira fatia da minha pizza de ações, as empresas de defesa. Lembrando que defesa são as empresas que a maior parte da receita são dolarizadas, são exportação. Então, começando pela empresa mais exportadora aqui dessa carteira de ações, que é Suzano. É a empresa que 80% da receita dela é exportação de celulose, principalmente para a China. Então ela é a empresa que realmente o dólar tem o maior impacto nos resultados. Isso é importante porque faz, né, um amortecimento na carteira nos eventos de risk-off, né, como são chamados. São aqueles eventos, né, que acabam elevando o preço do dólar. Então, costumeiramente, assim, né, não é uma resposta imediata, mas a Suzano acaba se favorecendo dessa alta do dólar. Mas, obviamente, ela não está só por isso na carteira, né? A Suzano, ela é uma empresa que, primeiro de valuation, se você tentar fazer aí um valuation simples, você vai ver que ela tem um upside interessante, né? Pode fazer uma conta aí de que ela vai agora, com o projeto cerrado, ela vai conseguir produzir 13 milhões de toneladas
toneladas de celulose. A celulose vem subindo de preço, ela inclusive anunciou agora, né, final de ano, né, tem subido o preço da celulose. Você pode fazer uma média aí de $700 por tonelada e pode fazer umas contas aí, né, de padeiro muito simplificadas para ver a quantidade de caixa, né, que a Suzano vai gerar. A Suzano é a empresa com menor custo de produção de celulose do mundo. Novamente, Brasil abençoado, né, as vantagens aqui do agro no Brasil, onde o eucalipto é o país no mundo que cresce mais rápido, então o ciclo do eucalipto é muito rápido. Aqui ela tem um baixo custo de produção. Ela está finalizando agora esse ano, né, o projeto Cerrado, vai ser o final do ramp-up do projeto Cerrado. Foi um projeto de 22 bilhões, né, uma cidade, é um projeto gigante. Ele vai diminuir o raio médio entre a fábrica e as florestas, então vai reduzir ainda mais o custo de produção. E seguindo agora na linha de Suzano, né, a segunda empresa que eu vou falar aqui é a Klabin. Né, elas estão muito correlacionadas, as duas estão no mercado de celulose, porém agora a Klabin já é uma empresa mais diversificada quando comparada à Suzano. Tá? A Suzano é celulose de fibra curta que vem do eucalipto, enquanto que a Klabin ela possui também, né, a receita da venda de celulose curta, porém ela também trabalha na celulose chamada de fibra longa, do Pinus. E além da celulose, Klabin produz também, possui diversas fábricas espalhadas pelo Brasil, uma também na Argentina, onde ela produz papéis, produz papelão, papel cartão, aquele para caixinha de remédio, saco de papel industrial, saco de cimento. Então é uma empresa bem mais diversificada, ela não é tão exportadora. Se a gente pegar toda a receita da Klabin, é meio que um meio a meio ali entre exportação e importação. A celulose, se a gente dividir entre os produtos, celulose é cerca de 1/3, o setor de papéis é cerca de também 1/3 da receita, e o outro 1/3 de papel é o que ela chama de conversão, né? Que é a parte de papelão, saco industrial de papel. Assim como Suzano, eu esqueci de falar de Suzano, tá? A boa parte da tese de Suzano, Klabin, como são empresas de commodity, o que ela tem controle é aumento de produção. Então Klabin também, né, vai ter aumento de produção agora com o Puma 2 que eu vou falar. Mas a questão do preço da commodity elas não controlam. Então é importante você estar posicionado nos momentos em que o preço da commodity não está tão alto. Então, à medida que o preço possa subir, você surfa essa alta. Então, final do ano passado, eu coloquei lá nos stories do meu Instagram, eu coloquei lá preço celulose, mostrando como é que estava, né? Ele tem um range ali que ele costuma trabalhar, o preço que a celulose é negociada lá na China, que é o principal consumidor, né? Entre $680 ali, $600, $800 a tonelada, e ele estava lá próximo de $600, tá? A Suzano já tem anunciado a alta da celulose, o preço das ações já tem respondido justamente por isso. Então ambas empresas vão se favorecer à medida que a celulose, né, voltar para uma média histórica. Não quer dizer que vai subir já, mas é ideal você estar investido agora do que quando a celulose estivesse lá numa máxima histórica, né, com um range alto ali para ela possivelmente, né, corrigir. Bom, mas voltando para a Klabin especificamente, Klabin também vai ter aumento de produção em 2024. Ela vai finalizar o ramp-up do Puma 2, que também foi um projeto bilionário. Foram quase 13 bilhões também de investimento da Klabin. Ela vai finalizar o Puma 2, o Figueiras, né, que é outro projeto da Klabin também. Ele vai começar a dar frutos, né, vai começar a produção dele, o ramp-up inicial. Tudo isso vai demandar mais madeira. Recentemente a empresa teve o Klabin Day, foi um dia que as ações caíram bastante justamente porque com todos esses projetos ela demanda madeira, ela não tem 100% de suficiência da madeira, então ela tem que comprar a mercado, ela fica à deriva de preços, e agora final do ano ela anunciou uma aquisição de 6 bilhões de terra em pé, né? Terra com madeira em pé, né? Terra com madeira em pé ali na região do Paraná. E esses 6 bilhões de madeira que ela comprou vão ajudar ela a ter essa autossuficiência em madeira, é onde ela tem a meta de ter 75% de autossuficiência, tá? Abordando ainda esse assunto, para fechar agora, Suzano também, tá, anunciou, na mesma época que Klabin também comprou 2 bilhões, né, de terras com madeira em pé. E essa compra de Klabin, esses 6 bilhões que ela comprou da Arauco, que é uma das principais concorrentes no Chile, que estava precisando de dinheiro no curto prazo, onde eu li ali alguns analistas falando que inclusive foi um preço mais do que justo, né, um preço até atrativo.
Dando continuidade agora a mais uma empresa de commodity, a Vale, tá? A Vale é uma empresa que a gente fez um giro de carteira, diminuímos bastante posição, né, desde a alta recente, justamente porque o minério de ferro aconteceu o que eu falei, né, com a celulose anteriormente, né? O minério de ferro, ano passado, ele estava bastante depreciado. Eu mostrei lá também nos stories do meu Instagram como é que estava, por exemplo, níveis de estoque de minério de ferro lá na China, que é o principal consumidor. Estava bem baixo esse nível de estoque de minério de ferro, bem como o preço do minério de ferro estava bastante abaixo da média histórica. Então esse é um momento interessante de você estar posicionado nessas ações. Agora o minério deu uma boa disparada aí, né, desde o ano passado já está acima da sua média histórica. Muito dessa subida do minério também é por anúncios do mercado chinês, que está tentando reaquecer a economia, né, anunciando obras de infraestrutura, recuperando um pouco do estoque que estava baixo. Então o preço do minério reagiu, as ações também reagiram, e isso daí diminui, né, a margem de segurança que você tem no investimento. Então hoje é uma posição já não muito grande na carteira, mas a Vale, assim como as anteriores, é uma empresa com baixo custo de produção, com vantagem competitiva porque ela tem um minério com baixo custo de produção e com boa qualidade. Empresa que também 80% da receita dela, né, vem dessa parte de minério e ferro. A maior parte vai para exportação, principalmente para a China. Além dessa unidade então de minério de ferro, a Vale também possui a Vale Metais Básicos, Vale Base Metals, que é a parte de metais da transição energética, cobre, níquel, utilizados para a produção de carro elétrico. A Vale vendeu parte dessa unidade de metais básicos para os sauditas, tá? Existe inclusive a expectativa da Vale abrir capital, né, fazer um spin-off dessa unidade de metais básicos, não para esse ano 2024, mas talvez daqui 2, 3 anos, existe essa expectativa. Isso com certeza destravaria, né, valor ali na Vale. É uma ação que possui uma volatilidade, inclusive interessante para fazer venda coberta de opções, que é uma empresa que a gente, que é uma operação que a gente gosta, e só realmente agora acompanhar o preço do minério de ferro para a gente estar aqui, né, ajustando a porcentagem Vale. Essa é a forma que eu invisto. E vamos agora falar de Tupi, que é a penúltima posição que eu vou mostrar aqui. A Tupi entra também como defesa, a maior parte da receita de Tupi é exportação, empresa nascida aqui próximo, né, Joinville, anos também na Bolsa, empresa que sempre entregou ali bons resultados, porém uma empresa que, por ela ser uma empresa, né, antigamente, a gente vai falar de uma nova Tupi, o foco antigamente seria apenas ali a fundição de motores, né, que não tem muito valor agregado, não tem tanta tecnologia, então uma empresa que sempre trabalhou com margens muito baixas. Desde aquisições recentes que ela fez, né, a Techseed em 2021, a MWM ali final de 2022, ela abriu novas linhas de serviços dentro da companhia com margens maiores, tá? Então ela entrou, por exemplo, não apenas na fundição de motores e outras peças automotivas, mas também toda a parte de projeto, fundição, montagem desses motores. É uma tendência, né, a terceirização das montadoras, a terceirização da montagem dos motores. Então tudo isso daí favorece a Tupi, que hoje tem fábricas em 3 continentes. Tá? Além disso, ela entrou também no aftermarket, que é o mercado de venda de peças de reposição, que tem uma margem maior. A compra da MWM abriu outros nichos assim que tem alguns avanços tecnológicos, como por exemplo a parte de biocombustíveis. Isso daí é uma opcionalidade para a tese, né? Porque tem um potencial de ganhos, um potencial de aumento de mercado muito grande, né? Geradores com biocombustíveis, tudo isso daí agora a Tupi também atua. Então a gente tem observado esse aumento da margem da empresa, uma empresa que tem uma margem líquida de 2%, tá? Se de 2% a margem líquida vai para 4%, 5%, isso é o dobro, né, do lucro líquido. Uma empresa que passa de 2% para 4%, 5% de margem líquida, isso daí realmente uma alavancagem operacional muito grande. E é uma empresa que vai se favorecer, né, se a gente tiver uma retomada do mercado de veículos pesados, que são os principais motores que ela produz, né? Máquinas agrícolas, veículos pesados, esse que é o foco principal da Tupi. E fechando agora as empresas de classificação de defesa, por último a Prio, né, conhecida ainda por muitos investidores como PetroRio, é uma empresa também muito conhecida principalmente pela valorização, né? Os últimos 5 anos multiplicou 22 vezes o preço das ações, e não é porque subiu demais que não tem potencial de continuar subindo se ela continuar entregando bons resultados.
O fato que é uma empresa que gera muito caixa, então ela pega a dívida, compra os campos, aumenta o nível de produtividade e desalavanca muito rápido e daí novamente compra novos campos. Esse foi sempre o histórico dela, mantendo ali uma gestão muito boa. Então é uma empresa de exploração de petróleo com baixíssimo custo de exploração. Ela possui hoje, né, uma produção ali de 100 mil barris por dia. A expectativa é desse ano ela bater ali 140, 130, talvez, né, 150 mil barris, quem sabe. Então só essa questão ali, o petróleo pode ficar de lado, mas esse aumento de produtividade de 30%, 40% dentro de um ano, isso daí já, né, dá o aumento de lucro para a empresa. Então é uma empresa realmente de crescimento, ela tem essa exposição ao petróleo que é interessante, né, novamente para fazer esse efeito amortecedor na carteira. Então se o petróleo sobe, isso é uma tendência, né, de aumento de inflação, algo não tão positivo no curto prazo para as ações e você ter uma empresa então que se favoreceria desse aumento do petróleo é interessante. Fechando essas ações, agora como é que eu faço o manejo, né, dessa carteira entre as ações, posição, dosagem? Bom, a gente tem ali uma modelagem de quanto a gente acha justo por essas ações e daí em cima desse upside a gente ainda tem um ajuste da questão do risco. Exemplo, uma empresa que você julga que tem 60% de upside, mas você sabe que o risco dessa empresa é muito maior. Então você tem que fazer esse ajuste entre essa empresa e uma outra empresa que tenha um upside menor de 20%, 30%, porém o nível de risco dessa empresa é muito menor. Então é esse, né, o tipo de ajuste que a gente tenta fazer na carteira. Além disso, a gente faz operações de venda coberta, né? Eu faço operação de venda coberta há bastante tempo, é uma operação que eu gosto muito, né? Venda coberta de call para remunerar, né, ali os dividendos sintéticos, digamos assim, dessa carteira. Um outro instrumento que eventualmente eu utilizo é entrar vendido em mini índice, tá? Não é para trade, é realmente hedge da carteira. Então imagina que você tem uma carteira 90, 95% comprada, né, em boas ações, mas você acha que o Ibovespa no curto prazo realmente subiu demais, né? E tem ali uma expectativa talvez de ele dar uma corrigida ou algo assim. Uma alternativa, ao invés de você sair vendendo suas ações, é entrar vendido em mini índice. Eu já fiz vídeo sobre isso, né? Como é que você pode calcular ali a quantidade de contratos. Eu vou deixar aqui no card também na descrição para quem se interessar. Então, eventualmente, a gente faz esse tipo de operação de hedge através de mini índice, somado com essas operações de venda coberta de opções e, né, o estudo realmente fundamentalista das ações. Essa é a carteira para 2024. A parte nossa nós estamos fazendo, agora é realmente esperar que as coisas se concretizem de forma positiva, acompanhar o macro também, que acaba sendo importante, e espero bons investimentos também aí na sua carteira, né? E se esse vídeo te ajudou, lembrando, ele não é uma recomendação. Se você investe em alguma dessas empresas, espero que tenha te atualizado eventualmente de algum fundamento das empresas e deixa aqui nos comentários, né, se você tem alguma opinião sobre as empresas, fica à vontade, eu vou responder, né? E qualquer dúvida também, né, vou tentar ser prestativo. Bons investimentos para todos nós e um feliz 2024.